Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, a vida se desenrola como um filme em câmera rápida. Arranha-céus projetam suas sombras sobre as ruas movimentadas, onde buzinas soam como uma cacofonia da modernidade. Em meio a essa agitação, Alexander Harper, um bilionário de 38 anos, percorre as avenidas em sua limusine preta, cercado pela opulência e conforto que apenas uma riqueza colossal pode proporcionar. Ele tem tudo: empresas, mansões, iates e até mesmo o respeito ou medo de seus pares. No entanto, apesar de seu sucesso, Alexander parece estranhamente vazio. Os sorrisos que recebe são frequentemente interesseiros, e cada gesto de admiração ao seu redor deixa um gosto amargo. Certo dia, a caminho de um importante jantar de negócios, ele avistou um velho sentado num pedaço de papelão amassado na esquina de uma rua. O mendigo, com roupas manchadas e cabelos grisalhos, segurava uma pequena caixa junto ao corpo como se fosse um tesouro. Seus olhos, apesar do cansaço e da pobreza, pareciam penetrar a alma dos transeuntes. Alexandre, acostumado a ignorar o mundo ao seu redor, passa por ele sem sequer lançar um olhar. Mas o velho o chama com uma voz frágil, porém firme. Não coma isso. Alexandre riu por dentro. Uma voz estrangeira, conselhos de um estranho, não valiam nada. Contudo, algo em seu tom estranho, quase urgente, prendeu sua atenção. Ele continuou, sorrindo com desdém. Não tenho tempo para seus avisos, velho. Coma seu pão seco e me deixe ir. Mas o velho insiste, erguendo uma mão trêmula. Você não sabe o que é, mas se comer, tudo vai mudar. Para pior. Um arrepio percorre o corpo de Alexander. Uma intuição inexplicável o domina. Mas em seu mundo de poder e dinheiro, o instinto muitas vezes fica relegado a segundo plano, atrás da lógica e do ego. Ele desvia o olhar, convencido de que não passa de mais um louco. No entanto, esse único momento, esse conselho ignorado, será o catalisador de eventos que nenhuma riqueza, controle ou influência poderá impedir. A verdade, invisível a olho nu, está prestes a ser revelada, e quando Alexander a vir, o que ele pensava ser um simples aviso mudará sua vida para sempre. Alexander Harper entrou no saguão reluzente de seu prédio, um arranha-céu no coração de Manhattan, onde o mármore branco refletia o sol como um espelho deslumbrante. Cada detalhe, do lustre de cristal aos tapetes persas meticulosamente dispostos, parecia proclamar seu sucesso, e ele, em um terno impecavelmente alinhado, caminhava com a confiança que só a riqueza pode proporcionar. Apesar do luxo que o cercava, uma leve irritação persistia. O conselho do mendigo ainda ecoava em sua mente: não coma isso. Ele balançou a cabeça. Receberá avisos como esses a vida toda, de consultores financeiros excessivamente cautelosos, sócios ansiosos e até parentes distantes. Mas nenhum deles jamais conseguirá deter Alexander Harper. Ele construíra seu império assumindo riscos, e cada aviso que ignorava parecia reforçar sua crença de que era invencível. Contudo, aquele velho na rua não era como os outros. Seu olhar, profundo e penetrante, parecia conter um conhecimento que o dinheiro não podia comprar. Alexander estremeceu, uma mistura de desprezo e curiosidade tomando conta dele. Algumas horas depois, no jantar de negócios que oferecia, Alexander se viu diante de seus sócios. A mesa estava meticulosamente posta, talheres de prata, taças de vinho espumante e pratos sofisticados com nomes impronunciáveis. O aroma tentador dos pratos preparados pelo chefe particular do bilionário pairava no ar. Sem pensar, ele deu uma mordida no prato principal. Um gosto estranho, ligeiramente amargo, chamou sua atenção imediatamente. Ele franziu a testa e murmurou: esse gosto não é normal. Seus companheiros riram, pensando que ele estava exagerando para parecer dramático. Mas para Alexandre, todos os seus sentidos pareciam estar em alerta máximo. A voz do mendigo ecoou de repente em sua mente: não coma isso. Ele se levantou de um salto, deixando para trás os olhares de espanto. Pegou o celular e tentou ligar para o velho, mas não sabia seu nome nem seu número. Tudo o que tinha era aquele rosto, aqueles olhos penetrantes. Enquanto caminhava pela rua, uma sensação estranha o invadiu. Seu coração acelerou, suas mãos tremeram levemente. O mundo ao seu redor parecia embaçado, como se um véu invisível tivesse acabado de encobrir a realidade. E lá, na esquina da rua, ele o viu novamente. O mendigo segurava um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Alexandre, contra sua vontade, aproximou-se. Você estava falando sério, não é? Perguntou Alexander, com um tom de preocupação na voz. O velho olhou para ele, com os olhos tristes, mas determinados. Você não sabe o que tem em mãos. Se já provou, pode ser tarde demais.
Mas ainda há uma chance, se você ouvir e compreender. Alexander sentiu sua arrogância vacilar. Pela primeira vez em anos, ele entendeu que havia algo que nem seu dinheiro, nem seu poder, nem sua inteligência podiam controlar. O mendigo estendeu-lhe o pacote em silêncio. Alexander hesitou, e foi naquele exato momento que seu mundo mudaria para sempre. Alexander Harper permaneceu imóvel por alguns instantes, encarando o pequeno pacote que o mendigo ainda segurava. Seu instinto o impeliu a recuar, a jogar fora aquele objeto misterioso, mas sua curiosidade, essa falha fatal de todos os homens poderosos, prevaleceu. Ele respirou fundo e desembrulhou lentamente o papel pardo. Lá dentro, uma fruta estranha repousava sobre uma folha cuidadosamente dobrada. Sua cor era enganosamente inocente, um amarelo quase dourado, mas uma fina veia vermelha percorria sua casca, como se a própria fruta estivesse marcada com um aviso silencioso. Alexander franziu a testa. Ele nunca tinha visto nada parecido em suas viagens pelo mundo. O que foi? Perguntou ele, tentando disfarçar a preocupação na voz. Isso é o que você já provou sem saber, respondeu o mendigo, com os olhos penetrando a alma de Alexandre. Se você mastigar esta fruta, sua vida nunca mais será a mesma. Cada decisão, cada escolha que você fizer será diferente. Para melhor ou para pior. Alexander irrompeu numa risada nervosa, balançando a cabeça. Chega de charadas. Sou um homem de negócios, não uma criança supersticiosa. Mas o mendigo não se intimidou. Olhou para ele com uma gravidade que fez Alexandre estremecer. Você ainda não sabe o que tem em mãos, e o que já provou. A verdade virá até você, esteja você pronto ou não. Alexandre, cético mas preocupado, guardou a fruta no bolso. Queria acreditar que era apenas uma superstição de velho, mas, no fundo, uma sensação estranha crescia, um medo que nunca sentirá, apesar de todas as crises financeiras e ameaças ao seu império. Algumas horas depois, ao retornar ao escritório, sentiu um intenso mal-estar. Sua visão embaçava em alguns momentos, e sua mente parecia enxergar sombras atrás de cada porta, rostos familiares, porém estranhamente distorcidos. Cada interação com seus assistentes e sócios agora parecia contaminada por mentiras, duplicidade ou verdades ocultas. O que está acontecendo comigo? Murmurou para si mesmo. Então o celular dele vibrou. Uma mensagem desconhecida sem número exibido. Você provou a verdade. Em breve, ela o alcançará. Alexander sentiu seu coração parar por um instante. As mensagens anônimas, os avisos enigmáticos, ele percebeu que aquilo não era mais apenas um pedido de socorro, mas um prelúdio para algo muito maior. E a partir daquele momento, ele soube que cada decisão que tomasse seria observada, julgada e poderia ter consequências que nenhuma riqueza seria capaz de apagar. Medo, ansiedade e curiosidade se misturavam dentro dele. E em um canto da sua mente, um pensamento persistente ecoava: preciso entender, antes que seja tarde demais. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos no vasto escritório de Alexander Harper. A agitação habitual de seu império parecia recuar, como se o próprio tempo hesitasse em prosseguir seu curso. Contudo, Alexander sentia uma crescente inquietação, uma tensão latente que se recusava a abandoná-lo. Tudo começou com pequenas coisas, um arquivo que desapareceu misteriosamente, e-mails que ele nunca enviou aparecendo em sua caixa de entrada. Decisões que ele pensava ter tomado, alteradas por uma força invisível. Cada reunião, cada ligação, cada contrato parecia seguir uma lógica que ele não entendia. Tem alguma coisa errada, murmurou ele, massageando as têmporas em frente ao computador. Naquele dia, ele se deparou com uma situação que mudaria sua percepção da realidade. Em seu escritório, Emily Johnson, uma de suas assistentes leais há 10 anos, entrou com um arquivo importante. Suas mãos tremiam levemente e seu olhar era preocupado. Senhor Harper, eu acho que há um erro no último contrato. Os valores não batem. Alexander franziu a testa. Há quanto tempo ela trabalhava para ele sem nunca cometer um erro? E no entanto, quando verificou, os números estavam de fato incorretos. Mas o que o assustava ainda mais era um detalhe: alguns números pareciam refletir não a realidade financeira, mas suas próprias escolhas passadas. Decisões que ele nunca havia tomado, mas que de alguma forma, ele pressentia através daquela fruta. Um novo medo dominou, não se tratava mais de superstição. A dura realidade estava se impondo a ele. Cada ação que ele pensava controlar agora era influenciada por uma força que ele não compreendia. A fruta, a embalagem, não era apenas um aviso, era um gatilho. Preciso encontrar aquele velho, murmurou Alexander com a voz trêmula. Ele saiu às ruas de Manhattan com o olhar fixo em cada rosto. Mas o mendigo havia desaparecido.
como se não passasse de uma sombra, um aviso fugaz. Contudo, a sensação do seu olhar, aquela intensidade quase sobrenatural, o seguia por toda parte. E enquanto caminhava por um beco estreito, viu um bilhete escrito às pressas na parede. A verdade está te observando. Cada escolha é uma armadilha. Alexander sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele compreendeu que o que havia provado não era uma fruta comum, mas a chave para uma realidade que nenhuma riqueza poderia comprar ou controlar. Naquele exato momento ele soube que sua vida como a conhecia havia acabado, e que cada decisão que tomasse dali em diante poderia aproximá-lo da verdade, ou mergulhá-lo em um abismo do qual jamais emergeria. Os efeitos da estranha fruta e dos avisos do mendigo agora se faziam sentir em todos os aspectos da vida de Alexander Harper. Naquela manhã, ele acordou sobressaltado, sem fôlego, incapaz de distinguir seus sonhos da realidade. As paredes de sua luxuosa suíte pareciam se fechar sobre ele, e cada espelho refletia não seu rosto familiar, mas uma versão alterada, envelhecida e cansada, marcada pelo medo. No escritório, as coisas tomaram um rumo mais concreto e perturbador. Seus funcionários, geralmente dedicados e eficientes, pareciam estar agindo de forma estranha. Emily Johnson, sua leal assistente, estava diante dele pálida, como se tivesse visto algo que ele próprio não conseguia perceber. Sr. Harper, ela começou hesitante, seus compromissos, suas decisões. Eles não correspondem mais ao que o senhor planejou. Alexander sentiu o coração acelerar. Contratos, aquisições, até mesmo as decisões mais banais e insignificantes estavam agora distorcidas, alteradas por essa força invisível desencadeada pelo fruto que provara. Cada passo que dava em seu império parecia arrastá-lo para um caos que não conseguia compreender. Em seguida veio o primeiro confronto público. Em uma reunião com investidores internacionais, Alexander apresentou números e estratégias que lhe pareciam corretos, mas que na tela e nos documentos estavam completamente distorcidos. Os investidores, perplexos e irritados, trocaram olhares preocupados. Alguns sussurraram dúvidas sobre sua competência. O que está acontecendo? Pensou Alexander, com gotas de suor escorrendo pela testa. Mas o pior ainda estava por vir. Ao sair da reunião, uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Você não está mais no controle. Cada escolha agora é a sua verdade ou a sua ruína. Naquele instante, Alexandre finalmente compreendeu que o mendigo havia dito a verdade. A fruta não era apenas um aviso, era um gatilho. Ele acabará de provar uma verdade superior, uma percepção do mundo e das consequências de cada ação que jamais deveria ter tomado. Cada decisão que tomasse dali em diante seria observada, amplificada e distorcida por uma força que ele não conseguia compreender. O medo dominou profundamente. Ele havia ignorado o velho, e agora seu império, sua reputação e até mesmo sua sanidade pareciam ameaçados. Em seu escritório deserto, sozinho com as telas iluminadas, ele murmurou: preciso entender, antes que seja tarde demais. Mas ele ainda não sabia que essa busca por compreensão o levaria a territórios que nenhum poder, nenhuma riqueza jamais poderia dominar. O preço de sua arrogância começara a ser pago, e era mais alto do que ele poderia ter imaginado. Desde o momento em que conheceu o mendigo e provou o fruto fatal, Alexander Harper não pôde mais ignorar o que lhe acontecia. Cada decisão, cada encontro, cada documento parecia escapar-lhe por entre os dedos, completamente fora de controle. Medo e frustração se entrelaçavam, levando-o a uma única conclusão. Ele precisava encontrar aquele homem e entender o que ele havia provado. Ele embarcou numa investigação pessoal, deixando de lado temporariamente reuniões e contratos. As ruas de Manhattan, que ele conhecia tão bem, agora lhe pareciam estranhamente desconhecidas, como se a cidade inteira o estivesse testando. Interrogava transeuntes, vasculhava becos e revisitava cada esquina onde vira o mendigo. Mas o mendigo havia desaparecido, deixando para trás apenas um mistério e um aviso. Uma pista inesperada surgiu na forma de um diário abandonado em uma pequena livraria de bairro. As páginas amareladas falavam de fenômenos estranhos, de forças invisíveis que alteravam a percepção da realidade naqueles que haviam sido tocados por certas substâncias ou experiências raras. Alexander sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A fruta que provara não era simplesmente uma fruta exótica, mas um catalisador para uma verdade oculta, uma experiência esquecida que poucos ousaram abordar. Quanto mais ele avançava, mais perturbadores se tornavam os sinais. Seus funcionários estavam se comportando de maneira errática. Seus sócios o olhavam com desconfiança e ele começou a ver rostos desconhecidos que pareciam observá-lo à distância. Até mesmo seu reflexo nos espelhos do escritório lhe mostrava imagens que ele não reconhecia.
Certa noite, ao voltar para casa, Alexander viu algo que o fez gelar até os ossos. O velho estava lá, sentado na calçada, exatamente no mesmo lugar onde se conheceram. Seus olhos, ainda tão penetrantes como sempre, o encaravam com uma intensidade quase dolorosa. Você voltou, murmurou o mendigo, como se tivesse esperado por esse momento a vida toda. Eu preciso entender, exclamou Alexandre com a voz trêmula. O que está acontecendo comigo? O que tem nessa fruta? O mendigo não respondeu imediatamente. Tirou um pequeno caderno e entregou-o a Alexandre. Na capa, lia-se: a verdade não pode ser provada. Ela é vivida, e tem um preço. Alexander sentiu seu coração acelerar. Cada página que virava revelava histórias de pessoas poderosas, ricas e influentes que haviam provado essa verdade e cujas vidas haviam sido transformadas para sempre. Algumas de forma irreparável. Os efeitos eram imprevisíveis, alguns se tornaram sábios, outros mergulharam na loucura e outros ainda foram destruídos pela própria arrogância. O mendigo colocou a mão no ombro de Alexandre. Você escolheu provar, sem escutar. Agora terá que seguir o caminho até o fim. Para entender, sim, mas a que preço? Alexander então compreendeu que aquilo não era mais uma simples curiosidade ou uma experiência acidental. Sua vida mudará para sempre. Cada decisão futura seria minuciosamente analisada, amplificada e cada erro seria fatal. Ele precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram, Alexander Harper sentiu seu mundo se transformar em um verdadeiro pesadelo. O que ele inicialmente percebera como meros distúrbios tornou-se uma série de eventos incontroláveis. Decisões que ele pensava ter sob controle estavam lhe escapando, e cada movimento que fazia parecia desencadear repercussões inesperadas. Tudo começou com a sua empresa. Durante uma reunião de estratégia, Alexander propôs um projeto que considerava seguro e rentável. Mas os números, apesar de terem sido elaborados pelos seus melhores analistas, pareciam estar errados. Os investidores presentes furiosos questionaram a sua competência e o seu discernimento. Alexander, geralmente carismático e persuasivo, sentiu-se impotente perante o ceticismo deles. Em seguida vieram os incidentes pessoais. Seus entes queridos, amigos e até mesmo sua família pareciam estar agindo de forma estranha. Discussões irrompiam por motivos triviais, mal-entendidos surgiam onde antes não existiam. Sua casa, antes um refúgio de paz, tornou-se um local de tensão constante. Cada olhar, cada palavra, cada gesto agora carregava consequências. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Alexander sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seu reflexo no espelho mostrava um homem cansado, marcado pela angústia e pelo medo. As páginas do caderno deixado pelo mendigo viraram-se sozinhas, revelando instruções enigmáticas. Compreender a verdade exige sacrifício. Ignorar os sinais leva à destruição. Alexandre então percebeu que a fruta não apenas alterara suas percepções, mas abrirá uma porta para uma dimensão da verdade que a mente humana não estava preparada para controlar. Cada ação, cada escolha, cada pensamento parecia amplificado e transformado, com consequências imprevistas. Então o primeiro aviso real veio na forma de um acidente. Quando ele saía do escritório para ir para casa, um carro surgiu em alta velocidade na esquina. Alexander mal teve tempo de desviar. O impacto fez-se chocar contra a parede logo atrás dele, um estrondo ensurdecedor que poderia tê-lo matado. Tremendo, ele olhou em volta e viu, escrito com giz na calçada: "Você ainda não está ouvindo." Naquele exato momento, ele soube que sua sobrevivência não dependia de sua riqueza, seu poder ou suas habilidades. Dependia de sua capacidade de compreender o que havia provado, de ouvir o mendigo e de encarar a verdade, qualquer que fosse ela. Alexander respirou fundo. Sua vida acabará de mergulhar num caos incontrolável, mas ele sabia que fugir seria inútil. A única saída era confrontar o mistério, e descobrir o que a fruta realmente lhe revelara. A noite caía sobre Manhattan quando Alexander Harper retornou ao local onde encontrara o mendigo pela primeira vez. A agitação da cidade parecia dissipar-se ao seu redor, deixando um silêncio pesado e inquietante. Os postes de luz projetavam sombras oscilantes, como se a própria realidade hesitasse em se revelar. O velho ficou sentado ali imóvel, como se sempre soubesse que Alexandre voltaria. Sem dizer uma palavra, estendeu o pequeno caderno aberto. Na página, palavras escritas com esmero descreviam o que a fruta continha e por que era tão perigosa. Esta fruta é um catalisador para a verdade. Ela revela a realidade de cada decisão, amplifica as consequências de cada escolha. Aqueles que a provam despreparados veem suas vidas transformadas, às vezes para melhor, frequentemente para pior.
Alexander sentiu a respiração falhar. Cada incidente, cada perturbação em sua vida recente, cada acidente, cada mal-entendido, tudo finalmente fazia sentido. Não era a fruta em si que era perigosa, mas a verdade que ela revelava. E essa verdade não era adequada à mente humana comum. Então, todo esse caos, tudo o que eu passei, é por causa da fruta? Perguntou Alexander com a voz trêmula. O mendigo assentiu gravemente com a cabeça. Sim, mas isso é só o começo. A verdade não se revela por si só. Ela testa, pressiona, expõe. Se você quiser sobreviver ao que experimentou, terá que entender as implicações de cada escolha que fez, e que ainda fará. Alexander sentiu uma mistura de medo e determinação. Pela primeira vez em semanas, ele entendeu que fugir não era uma opção. A verdade o havia escolhido, e ele tinha que encará-la, custasse o que custasse. O velho prosseguiu com a voz baixa e firme. Muitos falham aqui. Eles veem a verdade, mas se recusam a aceitá-la. O fruto abriu seus olhos, mas agora seus olhos precisam aprender a ver o que o mundo esconde de você. Alexander assentiu com a cabeça, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade, quer ele a aceitasse ou não, guiaria agora cada movimento, cada decisão, cada pensamento. E ele sabia que não podia se dar ao luxo de cometer um erro. Ao se afastar, caderno na mão, sentiu uma energia estranha percorrendo seu corpo. Como se cada fibra do seu ser estivesse se preparando para uma jornada que nenhum homem rico ou poderoso jamais empreendera. O caminho para a verdade estava apenas começando. Desde o encontro com o mendigo e a leitura do caderno, Alexander Harper deixou de viver no mundo real como antes. Todas as noites, ao fechar os olhos, era tomado por visões. Não eram simples sonhos, ele revivia suas decisões passadas, amplificadas, observadas em realidades alternativas onde cada escolha tinha consequências extremas. Certa noite, enquanto estava diante do espelho em sua luxuosa suíte, a imagem de seu reflexo mudou. Ele não via mais o homem poderoso e autoconfiante, mas um Alexander destruído, arruinado pelo orgulho e pela negligência. Os rostos daqueles que ele havia ferido apareceram atrás dele, colegas traídos, sócios decepcionados, amigos perdidos. Cada erro e cada injustiça refletidos com clareza implacável. Não, eu posso mudar as coisas, murmurou ele, sem fôlego. Mas a visão não lhe deu trégua. Intensificou-se, forçando-o a reviver momentos específicos em que sua arrogância havia ferido outros. Cada injustiça que ele ignorara ou minimizara lhe aparecerá de forma dramática. Uma vida destruída, uma carreira arruinada, lágrimas que ele jamais vira. O mendigo apareceu subitamente na visão, sentado em sua calçada de costume. Sua voz ecoou na mente de Alexandre. A verdade não perdoa. Para seguir em frente você precisa aceitar o que fez, e entender como suas escolhas influenciam o mundo. Alexander sentiu uma dor intensa no peito. Cada escolha ignorada, cada aviso desconsiderado, estava se transformando em uma lição cruel. Ele compreendeu que a fruta não apenas lhe abrirá os olhos para a verdade, mas o estava expondo a uma experiência emocional e moral que nenhum homem rico ou poderoso jamais enfrentará. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Cada decisão em sua vida diária, assinar um contrato, responder a um e-mail, interagir com um funcionário, desencadeava visões instantâneas das consequências. Uma única ação poderia provocar uma reação catastrófica em uma realidade alternativa. Alexander agora tinha que considerar cada movimento como se tivesse o destino de milhares de vidas em suas mãos. Pela primeira vez, ele compreendeu que o poder absoluto era inútil diante da verdade. Sua riqueza, influência e fama eram impotentes contra a lição que a fruta lhe ensinou. Ignorar a verdade tem um preço, e agora ele precisava encará-la de frente para sobreviver. Ao se deixar cair sobre a mesa, exausto por essas visões, Alexander fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Eu vou entender, eu vou dominar essa verdade, ou ela me destruirá. Após semanas de visões, perturbações e confrontos com a verdade, Alexander Harper começou a entender algo essencial. Ele não podia mais agir como antes. Cada decisão precisava ser ponderada, cada ação calculada. O fruto lhe dera um presente perigoso, mas também uma chance de corrigir alguns erros. Ele começou pelos seus funcionários. Cada interação passou a ser meticulosamente planejada, antecipando as consequências. Alexander dedicou tempo para ouvir, compreender as necessidades de cada um e corrigir as injustiças que havia ignorado. Assinou contratos com cautela e substituiu algumas estratégias arriscadas por planos mais justos e realistas. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. As tensões dentro da empresa diminuíram, os investidores recuperaram a confiança e alguns funcionários, antes desiludidos, passaram a olhá-lo com respeito.
Mas o mendigo o havia alertado. Nem todas as consequências poderiam ser desfeitas. Certa noite, enquanto relia seu caderno, uma página chamou sua atenção. Algumas verdades não podem ser mudadas. O passado é passado. O que você ignorou, o que te magoou. Algumas feridas são irreversíveis. Aprenda a conviver com elas. Alexander sentiu uma pontada no coração. Decisões que tomara anos antes, decisões que ignorara ou administrara mal continuavam a assombrá-lo. Parceiros arruinados, amizades desfeitas, vidas afetadas por sua arrogância. Ele não conseguia consertar nada por mais que tentasse. Mas ele não parou. Percebeu que a fruta não lhe mostrará a verdade apenas para puni-lo, mas para lhe ensinar responsabilidade e humildade. Cada pequena ação que tomava agora, cada gesto atencioso, ajudava a restaurar um equilíbrio frágil. Enquanto caminhava pelas ruas de Manhattan com o caderno apertado contra o peito, ele viu o mendigo novamente. Desta vez, o homem não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, um reconhecimento silencioso. Alexander compreendeu que o verdadeiro desafio não era desfazer o passado, mas viver plenamente na verdade, aceitando tanto suas limitações quanto seu poder de agir para o bem. E pela primeira vez desde o gosto fatal da fruta, Alexander Harper sentiu uma espécie de paz. Ele sabia que a verdade sempre seria um desafio, um espelho impiedoso de suas escolhas, mas estava pronto para seguir em frente. Aprenderá que riqueza e poder eram impotentes diante da verdade, mas que a consciência e a humildade podiam transformar a dor em força. Semanas e meses se passaram, mas Alexander Harper jamais recuperou o conforto de sua vida anterior. A verdade revelada pela fruta e guiada pelo mendigo era agora uma companheira constante, tanto guia quanto juíza silenciosa. Cada decisão diária era permeada por essa nova consciência, essa clareza que nenhum poder ou riqueza poderia substituir. Certa manhã, Alexander foi ao lugar onde tudo começara, a esquina onde encontrara o velho pela primeira vez. O mendigo estava lá, sentado em sua caixa de papelão, como se o tempo não o tivesse tocado. O olhar do homem, grave e profundo, penetrou Alexander, transmitindo-lhe uma última lição silenciosa. Você provou a verdade e sobreviveu, murmurou o mendigo. Mas sobreviver não basta. Compreender e aceitar, esse é o seu desafio final. Alexander sentiu o coração afundar. Pensou em tudo que havia perdido, as ilusões de controle, o orgulho cego, os relacionamentos desfeitos. Mas também pensou no que havia conquistado, clareza de visão, a capacidade de agir conscientemente e uma humildade que jamais conhecera. O velho estendeu a mão, e Alexandre compreendeu que aquele gesto não era uma simples saudação, mas uma transferência simbólica. O poder da verdade não podia ser comprado. Tinha de ser vivenciado. Todas as suas escolhas futuras serão agora iluminadas, disse o mendigo. Mas lembre-se, a verdade jamais pode ser dominada. Ela é um guia, não uma ferramenta. Alexandre assentiu com a cabeça com uma mistura de gratidão e respeito nos olhos. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente livre, não do seu império, não da sua riqueza, mas das ilusões que outrora o haviam cegado. Ao se afastar, o mendigo permaneceu em silêncio, desaparecendo gradualmente na multidão de Manhattan, como uma sombra que cumprirá sua missão. Alexander, no entanto, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não era mais o bilionário arrogante que ignorava os avisos. Era um homem que provara a verdade, a confrontara e sobrevivera para transformar seu mundo e suas escolhas. Observando as ruas movimentadas ao seu redor, Alexander Harper sorriu pela primeira vez sem arrogância, mas com uma consciência recém-adquirida. Cada passo que desse dali em diante seria guiado pelo que aprenderá, que o poder não é nada sem a verdade, e que a verdadeira riqueza reside na compreensão e na responsabilidade. Assim a lição do mendigo ficou para sempre gravada em sua mente. Ignorar a verdade pode ser custoso, mas aceitá-la, mesmo com suas dores, abre o caminho para uma vida autêntica.